Saudações, ilustre Dr. António Mushanga, bem-vindo a esta conversa com a Índico News TV, para então esclarecer alguns aspectos para os internautas lá em casa. Espero que todos estejam bem, eu estou bem e estou disponível a esclarecer o que acharem conveniente. Pois bem, estávamos já 16 de dezembro, quando chegou a informação de que os ex-guerrilheiros da Renamo, depois de tantas tentativas para tentar então entender-se com o presidente Ossufo Momade naquilo que eles defendiam para o bem do partido, segundo os mesmos, acontecera que, não havendo este consenso, optaram por instalar-se na sede do partido Renamo. Ao que, segundo informação que viera a ser espalhada, é que o ilustre Mushanga, Dr. Mushanga neste caso, membro do partido Renamo, e algumas outras pessoas que também foram citadas, teriam sido as figuras que teriam agitado a estes mesmos ex-guerrilheiros, ao que também pela boca dos mesmos ex-guerrilheiros, a informação que chegou é que não, que estes apenas teriam se solidarizado com os mesmos, no sentido de ajudar a fornecer alguma alimentação. Facto é que, depois de uma reunião havida há bem pouco tempo, entre estes mesmos guerrilheiros, aonde não só o Dr. Mushanga participara, mas alguns mais membros do partido Renamo, e nas redes sociais terem então circulado alguns pronunciamentos trazidos pelo Dr. Mushanga em relação ao seu pensamento, ao seu posicionamento no que concerne a esta situação desconfortável instalada no partido. Foi a vez de ontem, dia 10 do mês em curso, o partido Renamo fazer uma conferência de imprensa aonde anunciara que afastava o membro da Renamo, neste caso António Mushanga, por conta destes mesmos pronunciamentos que fizera a imprensa depois desta reunião, havida recentemente entre os ex-guerrilheiros da Renamo. Trazido este anúncio por parte da direção da Renamo, as redes sociais ficaram abarrotadas desta informação que alegava o afastamento de António Mushanga deste que é o partido Renamo. O telefone do mesmo tocara e se encontrava desligado. Já é sabido que quem teria desligado este mesmo telefone fora sua esposa, para então criar condições para que, em meio a tanta tensão, o seu esposo pudesse então refletir. E a Índico News TV hoje fez-se ao encontro do Dr. Mushanga para perceber o seguinte: como é que terá chegado a si no dia de ontem, aonde toda a notícia era em torno desta suspensão que o partido Renamo anunciara em relação à sua pessoa? Em que estado emocional esteve após a chegada desta notícia? Bom, encontrou-me num estado emocional natural, como é frequente, porque já antes de eu tomar conhecimento, alguém já havia me dito que havia ensaios desta natureza, que havia ensaios de uma providência cautelar que tinha sido ensaiado na segunda-feira, e pareceu-me que as pessoas não encontraram matéria para a providência cautelar e arrastaram-se para esta questão de ensaiar expulsão ou suspensão. Lamentavelmente, não seguiram o que a norma diz, tendo em conta que o Conselho de Jurisdição Nacional só tem a competência de instaurar processos quando solicitado, instruir processos disciplinares dos membros. Não tem competência de tomar medida. Quem instrui o processo não toma decisão. Pode propor medidas. Então, não é ele que toma decisão. Portanto, aqui houve tentativa de usurpação de competências que o Conselho Nacional de Jurisdição não tem. Segundo, a própria tramitação desse expediente viola o artigo 15 no que concerne às sanções, porque a primeira sanção é a advertência, é repressão registrada, é a suspensão em sede do órgão, terceira,
A quarta é a suspensão até 1 ano do direito de eleger e de ser votado. O quinto é a suspensão 2 anos do direito de eleger e de ser votado. Lamentavelmente não houve nada disso. O que houve foi a suspensão por tempo indeterminado até novas ordens, e essa figura nós não temos no estatuto do partido Renamo. Portanto, o processo está enfermo de muita ilegalidade, pelo que, para além da quantidade, o Conselho de Jurisdição Nacional, segundo o artigo 41 dos nossos estatutos, não tem competência para tal, pelo que é um expediente nulo. Disse aqui que, mesmo antes de ter sido anunciada à imprensa esta suspensão da sua pessoa no que concerne ao partido Renamo, já lá atrás tinha informação de que havia gente a tentar armar este mesmo afastamento. Como é que o Muxanga tivera esta informação e, já que teve a informação, chegou a saber quais os reais motivos deste mesmo afastamento? Não, o que eu ouvi dizer era que estavam a tentar ensaiar uma providência cautelar com vista a proibir-me de falar. Como membro do partido Renamo, não tenho direito de emitir opiniões, mas isso é violar o meu direito fundamental. Então, eu tenho direito de comentar. O desejo deles é que comentaram ligados ao partido Renamo, eu tenho que declinar. Mas eu sou comentador. Comento quando é Frelimo em causa, quando é MDM em causa. Por que vou negar comentar quando é Renamo que está em causa? E depois, outra questão era que eu devia, sempre que houvesse matéria do partido, consultar o partido. Eu semanalmente estou na imprensa. Já não tenho idade para essas coisas. Sei o que devo dizer, o que não devo dizer. Eu nunca fui anunciar decisões do partido nos órgãos de informação. Portanto, não vi razoabilidade na pretensão de algumas pessoas. Também sabemos que Antônio Muxanga abraçou o partido Renamo, já lá se vão 24 anos. É uma vida de um adulto. E nestes 24 anos deu de si, deu seu sangue para que o partido chegasse aonde chegou, até carregar o título de mãe ou pai da democracia. Entretanto, hoje chega esta informação que dissera há pouco tempo que já sabia lá atrás, mas tem os seus, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos e lá para a frente os seus amigos, que provavelmente por uma questão de sigilo profissional, Antônio Muxanga não dissera quando soube lá atrás, antes mesmo que desaguasse à imprensa esta informação. Como é que está o estado emocional destas pessoas depois desta informação? Eu estou na Renamo desde 1982. Tenho mais de 40 anos de militância. Somados os anos da clandestinidade, mais os anos de política ativa, depois da assinatura do Acordo Geral de Paz, assumi logo publicamente que eu era membro da Renamo. Então, se eu for a usar o tempo só de 92 para cá, é só fazer a matemática e vai ver há quanto tempo eu estou na Renamo. São mais de 30 e tal anos de militância ativa e positiva e mais 10 anos da clandestinidade, o que soma 40 e tal anos. A minha questão neste preciso momento é que entendo que esta medida visa intimidar as pessoas que participaram na reunião, porque depois se anuncia lá que, para além de Antônio Muxanga, medidas iguais serão tomadas a todos aqueles que estiveram naquela reunião em todas as províncias do país. Portanto, a questão aqui não é da expressão dita por Antônio Muxanga no local, porque há muita gente que vai começar a ser perseguida, está a começar a sofrer vexame, intimidação, quando não disse estas palavras. E estas palavras foram ditas no âmbito de tentar conter a fúria dos colegas que queriam sair dali para irem à casa do presidente da Renamo, porque ele mandou recolher cartões da UNOMOS, dos desmobilizados das províncias de Cabo Delgado e Niassa, alegando que Tlacama tinha dado pensão de miséria, ele ia dar melhor pensão, só que essa pensão não está a aparecer e as pessoas sentem-se burlados, para além de que sem cartão da UNOMOS, as pessoas não podem fazer usufruto do direito que têm de assistência médica medicamentosa à custa do Estado e assistência no funeral através
do Ministério dos Antigos Combatentes, que tem a responsabilidade de oferecer uma urna ao combatente e ao familiar dependente do combatente quando morre. Portanto, os cartões não estão com as pessoas e os governos locais não aceitam testemunho, querem um cartão presente, para também poderem justificar comprar um caixão para a família de quem, com que base, em que documento. E a norma diz que é preciso apresentar cartão de combatente. Então, eu estava a tentar conter os meus colegas para não irem à casa do presidente, porque não estou a favor que as pessoas vão à casa do presidente, não estou a favor que as pessoas vão ao gabinete do presidente, porque gabinete do presidente, casa do presidente e sede da RNAM são duas coisas diametralmente diferentes. Casa do presidente é casa particular dele. Gabinete do presidente é gabinete dele. Sede da RNAM é casa de todos nós. Agora, na casa de todos nós podemos ir. Ficou aqui claro que esta mensagem deixada por parte do partido Renamo serviu também, de certa forma, para intimidar os demais muxangas que poderão estar por aí a surgir. Mas a questão que não quer calar é: o muxanga deu a vida mais de 40 anos e não 24 anos por este partido. E, entretanto, tem os seus familiares a quem em algum momento teve que sacrificar, deixá-los, porque estavam cientes de que ia cumprir em prol da pátria. Com a chegada desta notícia que fora trazida pelo partido Renamo no dia de ontem, como é que estão estas pessoas? Qual o posicionamento delas? Algumas pessoas estão angustiadas porque não percebem a dinâmica política. Então é minha missão ter que os sensibilizar para dizer que o leite ainda não se derramou, para dizer que eu continuo membro da RNAM e todos nós devemos continuar a militar na RNAM, porque a tal medida surge porque as pessoas não querem se corrigir. O que nós estamos a divergir porque o partido está a ser mal governado. Então nós queremos mudanças na governação. Os titulares dos cargos que não estão a aguentar devem sair da pista, darem pessoas com mais visibilidade, com mais velocidade, para darem mais dinâmica ao partido, para podermos atingir os nossos objetivos. Nós tivemos piores resultados nas eleições gerais, nas eleições provinciais. Não queremos que a mesma coisa volte-se a repetir nas eleições autárquicas de 2028. Para isso, precisamos de mudar ainda agora e já da liderança para encontrar um novo líder que possa aglutinar as forças vivas, todos os membros simpatizantes da RNAM, numa única causa, organizarmos o processo da legislação eleitoral que culminará com a eleição de novos membros da Comissão Nacional de Eleições em 2027. Portanto, a nossa meta é que o novo líder tende a dirigir o processo de eleição e indicação dos membros dos órgãos eleitorais, que é onde começou o ciclo, passar pelas eleições autárquicas e para as eleições de 2029. Lamentavelmente, o entendimento do presidente é de que ele tem que ficar até o mandato dele terminar. Ora, se nós deixarmos que isso aconteça, significa que o processo vai ser partilhado. Ele terá que indicar os membros dos órgãos eleitorais, terá que dirigir o processo das eleições autárquicas para depois disso terminar o mandato dele. Quanto tempo terá o próximo presidente que deverá ter que justificar esses resultados? Então nós estamos a dizer, uma vez consciente de que a situação já não está a dar, o próprio senhor presidente anunciou em Nampula que ia cessar funções, não ia se candidatar no próximo pleito eleitoral. Estamos a pedir que saia agora para permitir que os novos preparem a máquina de modo a alcançarmos os nossos objetivos. Se nós continuarmos da forma como estamos, o povo que nos deu o voto nas autarquias vai nos abandonar. O povo já nos abandonou nas eleições gerais e nas provinciais. Não queremos voltar a repetir a mesma dose. E já existe esta figura que, de certa forma, poderá substituir ao presidente Oussoufou Momade a crença, a fé que poderá fazer diferente do que se tem estado a vivenciar atualmente? Não existe porque ainda não há vacatura. Esperamos que ele anuncie a cessação dele, convoque o Congresso Extraordinário, aí vão aparecer os candidatos. Sendo que são 40 anos
que está casado, podemos assim afirmar, com o partido Renamo, e não 24, como referi no princípio da nossa conversa, conviveu de forma próxima com o antigo presidente do partido Renamo, neste caso Afonso Marceta Marcacho Dhlakama. E nestes 40 anos acreditamos nós que também houveram alguns desentendimentos que são normais nas instituições, nos partidos e dentro até das famílias. Se não estiver eu equivocada, em nenhum momento vivenciamos uma situação que se pode vivenciar hoje, a quando da liderança de Youssoufou Moumad. Não havia, nesta época da liderança do Afonso Dhlakama, desentendimento no partido. E se é que havia, por que é que não fora trazido a público? E hoje, na liderança de Youssoufou Moumad, temos estado todos os dias a acompanhar situações de desentendimento. O que é que poderá estar a falhar? O presidente Afonso Dhlakama não falava a reuniões regulares sem justificação. Sempre que chegasse o momento, por exemplo, de realizar o Conselho Nacional, em casos de ele sabia justificar que não teremos o Conselho Nacional na data prevista, por causa disto e isto todos nós percebemos. Não fizemos o Congresso porque ele estava na guerra. Tivemos que fazer um Conselho Nacional à teleconferência sem ele no mato a lutar. Contrariamente ao que está a acontecer agora, só estamos a ver o tempo andar e perguntamos por que não fazemos. Eu disse, não, ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. É preciso recordar que no ano passado, em março, havia sido convocado o Conselho Nacional, depois do barulho que houve. Depois o presidente ficou doente, viajou para o tratamento. Voltou de lá para cá nunca mais. Então, eu nunca vi uma convalescência de mais de 6 meses. O presidente só veio a pensar no Conselho Nacional depois dos guerrilheiros terem sido reunidos em Manica, depois do Venâncio terem reunido em Sofala. Então, isso criou a sensação de que nós somos imitadores. Então, nós não podemos ser imitadores, porque nós somos verdadeiros pais da democracia. Nós temos que estar na dianteira de ensinar as pessoas como as coisas democráticas funcionam. E, como consequência, no lugar de 2 reuniões do Conselho Nacional estatutariamente previstas, só se fez uma reunião do Conselho Nacional. Portanto, o grupo dos desmobilizados e quadros influentes está a pressionar ao presidente para cumprir com as suas obrigações. E ele está a recusar. Com a ajuda dos Conselhos de Jurisdição Nacional e outros quadros, está a nos intimidar com suspensões por tempo indeterminado. Matérias não previstas no Estatuto da RENAM. Também está bem claro que um dos maiores motivos desta confusão, sobretudo esta que está instalada no momento, é a ideia de que, peso embora, Youssoufou Moumad tenha anunciado que irá então abandonar a liderança quando terminar o mandato, a vontade dos demais membros, é que abandone já. Mas também há um ditado onde se diz que às vezes é preciso olhar pela solução e não pela razão. E dar a mão à palmatória para se trazer a paz. Será que há necessidade mesmo de exigir que Youssoufou Moumad se retire no momento? Não há aqui um espaço, uma paciência de suportar que ele vá até ao fim deste mandato, até para apaziguar esta situação instalada no partido? Não há. Não há. Porque o ciclo eleitoral vai começar. E a melhor coisa que ele tem que fazer é não participar na direção de nenhum ciclo eleitoral. É a fórmula encontrada para o povo poder se reconciliar conosco. Temos que reconhecer que houve falhas. E as falhas, as culpas normalmente não podem morrer solteiras. Então tem que aparecer quem assume. O líder tem de assumir a responsabilidade política. E essa responsabilidade política passa necessariamente por ele deixar o lugar à disposição. Havendo voto de confiança, aí as pessoas podem reconduzir. Mas um político normal, perante o tipo de resultado que nós tivemos, deveria ter colocado o lugar à disposição logo na primeira hora. Lembro-me muito bem de quando do afastamento do engenheiro Venâncio Mondlane, recentemente o presidente do partido Anamola, do partido Renamo, também foi-se à sede da Renamo e anunciou-se, ou seja,
pronunciou-se algumas palavras bem parecidas com aquelas que foram pronunciadas a quando do anúncio da sua suspensão, das quais posso até citar: não uso do símbolo, não uso das camisetas, não uso do partido e por aí adiante. Hoje, Venâncio Mondlane encontra-se ligado a um outro partido, num outro caminho. Sinceramente, caso Venâncio Mondlane quisesse lhe abraçar para então juntos seguirem neste que é o partido Anamola, qual seria o seu posicionamento? É um não, porque eu sou da RENAM, continuo na RENAM e eu tenho mandato a cumprir como membro da Assembleia Provincial eleito pela lista da RENAM. Lamentavelmente passaremos a vida nos tribunais porque não sei como é que vou fazer a intervenção na Assembleia Provincial sem falar da RENAM, quando a RENAM é o partido que me elegeu lá. Então falta alguma coisa na pessoa que leu o documento para me explicar como é que devo me portar. Muxanga é um cidadão com muita pujança, com uma postura firme, forte, bem falada, por sinal, que contribuiu até na Assembleia da República para que o partido RENAM soasse como chegou a soar um dia. Infelizmente hoje não é mais igual, mas foi. Esteve lá o Muxanga, hoje esta mesma postura é também repudiada por parte do partido RENAM, que crescera com base nesta mesma postura. Mas mais do que Muxanga, também tiveram mais cidadãos, como Abano Carris, já falei do Venâncio Mondlane, e outros mais, e que estão a seguir outros caminhos sem sair da política. Com esse não, podemos aqui entender que Muxanga não acredita que com essa pujança, esta força, ainda que não seja para o Anamola, não tenha capacidade de criar o seu próprio caminho ainda na política e fazer sentir esta força que tem estado a fazer sentir? Eu jurei perpetuar esta obra de Matsangaíça e Afonso da Cama. Eu sou continuador de Matsangaíça e de Afonso da Cama. Então, independente do que der e vier, eu tenho que continuar esta obra. Senão posso perder o paraíso. Então, para eu poder me reconciliar quando a vez chegar com Dhlakama e Matsangaíça a receberem de braços abertos no paraíso, eu devo continuar na RENAM. E devo exigir reforma na RENAM. Devo exigir boa governação na RENAM. Independentemente do que isso possa me custar. Portanto, cá estou, de pedra e cal. Eu acredito que as mesmas pessoas que leram aquele documento, se calhar daqui a pouco serão afastados daqueles cargos. Eu acredito que se o presidente Ossufo Momad cessar, poderá cessar também com os seus. Se calhar este é que é o grande problema. Porque eu acredito que não tenha sido de ânimo leve. O presidente até pode ter sido manipulado, mas não cabe a mim explicar isso. Porque eu fiz uma hipérbole, conforme eu explicava aqui, para amainar os ânimos das pessoas que querem ir agredir a ele em casa dele para entregar os cartões. E eu sei que o presidente não fica com cartões em casa dele. Então eu tinha que encontrar uma maneira de arranjar gargalhadas para as pessoas pararem de irem à casa do presidente. Fiz mal. Eu deveria ter deixado. Estamos diante de um homem que está a salvaguardar a sua honra. E isso é bom quando diz que será fiel até a morte ao antigo presidente, o saudoso Afonso Dhlakama, e também ao André Matsangaíça. E neste caso, o que a Índico News TV gostaria de saber é: tem saudades de Afonso Dhlakama? Não há quem não tenha saudades de Afonso Dhlakama. Quem conheceu Afonso Dhlakama sempre terá saudades que nunca vão terminar. Lamentavelmente, ele é humano, teve que partir conforme muitos têm partido, mas há uma virtude grande que ele deixou, é que ele sabia. Por exemplo, se fosse um tempo de Dhlakama, antes da conferência de imprensa, eu deveria ter sido chamado, intimado e ter o papel da minha culpa para, querendo, eu poder impugnar dentro dos órgãos do partido. Agora aqui já não é isso que se faz. Foram se juntar todos lá, não sei se todas as pessoas participaram da conferência de imprensa, sabiam o que iam fazer ou foram enganados, foram parar ali. Por isso a impugnação será judicial. Sente-se acarinhado pelos demais membros, não só séniores, mas todos membros da RENAM, nesta causa, nesta situação?
incluindo por vocês, jornalistas e todo o povo moçambicano, até por polícias, magistrados, procuradores, todas as facetas da vida política e social da República de Moçambique. Tem fé que futuramente poderão conseguir, então, afastar o Suf Momad e poderão estar a brindar naquilo que são os vossos ideais nesta luta? De livre e espontânea vontade, ainda que seja espontânea vontade imposta, o presidente do Suf Momad terá que cessar para deixar que o partido seja organizado por uma outra entidade. A palavra de ordem é lutar pela Renamo até as últimas consequências. O povo deu-nos este mandato de pedir ao presidente do Suf Momad que abandone a liderança, fique membro e encontremos uma nova pessoa para liderar o partido. Só assim é que o povo vai se reconciliar conosco. Agora, se a missão do presidente do Suf não é destruir a Renamo, ele está a ouvir e sabe do que estou a falar, vai fazer isso daqui em breve. Se ele tem uma missão de destruir, então aí vai se perpetuar com este grupo dele que está ao serviço dele e não ao serviço do partido. Eu candidatei-me à Renamo, não me candidatei às pessoas. Há aqui uma sensação de que em algum momento o Muxanga deixa escapar que poderá haver gente a influenciar de forma negativa o presidente Suf Momad. Se tivesse que deixar uma mensagem para o Suf Momad, olhando para as nossas câmeras, o que é que diria? Que ele faça a introspecção do que está a fazer, o que é que vai trazer e depois que consequências e tire relações. E apelo para que procuremos o caminho mais rápido de resolvermos o que nos põe desavindos, que é o Congresso Extraordinário. Que convoca-se o Congresso Extraordinário e passemos a liderança para outras pessoas. Existindo de facto estas pessoas que poderão estar a influenciá-lo cegamente, qual o conselho que daria de forma a abrir os olhos e não cair na armadilha que poderá se estar a armar contra ele? Eu sei que o presidente não é jurista, também não é obrigado a saber tudo, mas as pessoas que o aconselharam ou que aconselharam os próprios membros do Conselho Jurisdicional sabem perfeitamente o que é que pretendem, só que eu não estou do lado desses. Eu sei o que é que estou a fazer. Sou adulto, vou fazer 59 anos no dia 1 de março. Pois é, e é desta forma que estivemos a ter um dedo de conversa com Antônio Muxanga. Ele, que segundo as afirmações dele, peso embora informação que fora trazida pelo partido Renamo no dia de ontem, continua sim a ser membro do partido Renamo e não está interessado em abraçar nenhum outro partido e muito menos formar, mas sim lutar pela Renamo até as últimas consequências. Com imagens a cargo de Blessing Sand, Virginia Oliveira.